Oi, tudo bom? Eu sou o Arthur, o teu amigo brasileiro, e hoje a gente vai falar, digamos assim, uma diferença que existe entre como dizer you em português. Em português brasileiro, eu sempre preciso deixar isso bem claro, porque em Portugal às vezes tem algumas diferenças, mas como se diz isso? Né? Como se dirigir a uma pessoa que está na sua frente, que nesse caso é uma pessoa só. E antes, na verdade, de começar essa discussão, eu quero dizer que se você acha que esse vídeo está muito rápido, você pode sempre reduzir a velocidade nas configurações no canto do seu vídeo, ok? Você tem duas formas de se dirigir a uma pessoa que está na sua frente em português. Ou você diz tu, ou você diz você. Aliás, eu estou explicando aqui dizendo você, mas eu poderia também parar de falar você e dizer assim, ou tu diz tu, ou tu diz você. E tudo isso é a mesma coisa, na prática ninguém se importa. Mas tecnicamente você tem algumas pesquisas, né, que dizem que geograficamente, ou seja, de acordo com o lugar onde você está no Brasil, existe uma frequência maior de uso entre tu ou você. Em Portugal, quando você diz tu, na verdade, a pronúncia dos verbos ela se altera um pouquinho em relação a você. Sempre que se diz tu, em teoria, a gente deveria pronunciar uma letra S no final dos verbos. Então eu vou ter, por exemplo, aqui comer, né? Eu vou dizer eu como, tu comes com um S no final e você come. Mas aí no caso em Portugal você vai usar o tu para se dirigir a uma pessoa só que é mais, como vou dizer assim, é uma conhecida sua, é uma pessoa com quem você tem uma certa intimidade. Então pode ser o seu vizinho, pode ser um colega de trabalho com quem você se dá bem, pode ser um grande amigo, pode ser um membro da sua família, pai, mãe, irmão, primo, uma pessoa com a qual você tem alguma intimidade. Mas quando você diz você, em Portugal se tem um mínimo de respeito envolvido. Não necessariamente respeito demais, não é uma coisa que é exagerada, mas você tem um certo respeito com aquela pessoa, né? Então pode ser talvez o seu chefe no trabalho, pode ser uma pessoa que tem uma idade muito maior do que você. Então, sei lá, eu tenho 30 anos, se eu estivesse falando com uma pessoa que tem 60, eu, pela minha criação no sul do Brasil, talvez tivesse dito o senhor. Mas se você pensa num português, ou se você pensa num brasileiro de uma outra região, existe uma probabilidade muito grande de que essa pessoa diga você. Ela entende que tu é informal e você é formal, ok? Mas não formal demais. Isso é em Portugal, na prática. No Brasil, como é que eu vou dizer isso? Se você tem uma região que fala mais tu, esse tu é usado para quase tudo. É quase a mesma lógica do you em inglês. Não importa se você está falando com seu chefe, com seu vizinho, com seu amigo, você usa a mesma palavra. E o tu serve esse propósito nas regiões em que se diz mais tu. Da mesma forma, o você serve esse propósito nas regiões em que se diz mais você. Então a grande pergunta é: onde se usa mais o tu e onde se usa mais o você? E você tem que saber o seguinte, no sul do Brasil, ou seja, em 3 estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, existe uma probabilidade de você escutar de vez em quando o tu. Especialmente no Rio Grande do Sul, que é o último estado lá no sul do Brasil, você usa o tu com muita frequência, quase sempre, de 99% das vezes você vai dizer tu, com exceção de uma situação muito formal em que você vai dizer o senhor ou a senhora quando você se refere a alguém mais velho ou que tem uma certa importância para você, que você precisa ser um pouco mais formal. Em Santa Catarina e no Paraná, você pode escutar o tu em algumas situações assim mais informais e talvez você escute você quando ficar um pouquinho mais formal. Da mesma forma, em alguns estados do Nordeste, eu não vou saber precisamente todos, mas o Nordeste, né? Você olha o mapa do Brasil, literalmente você vai para o norte, depois aqui, então chega no Nordeste do Brasil. Vários estados têm esse costume também de usar o tu de uma forma mais informal e o você quando você precisa ser um pouquinho mais formal. E é claro que existe também nuances aí, né? Detalhes. Existem pessoas que em Santa Catarina, no Paraná e no Nordeste vão dizer só você e nunca tu. Existem pessoas que vão dizer um pouquinho mais de tu e um pouquinho menos de você, mas existe de certa forma essa diferenciação. O Pará é o estado do norte do Brasil, você pode procurar no mapa ou eu vou deixar aqui no vídeo, vou deixar para o meu editor, meu querido editor aqui colocar o mapa do Pará. É claro. No Pará existe, né, essa tendência de quando você usa a palavra tu, que você pronuncie esse tu
da mesma forma que os portugueses. Tem uma cantora muito famosa, que é a Fafá de Belém, justamente de Belém implica da cidade de Belém, a capital do Pará. Quando ela canta tu comes, tu fazes, tu vais, ou seja, aquele português correto, mais próximo de Portugal, mais próximo da gramática normativa, né? Então você tem essa zona, por exemplo, lá no Brasil mesmo, que pronuncia o tu corretamente. Mas por outro lado, com exceção talvez do Nordeste, com exceção do Pará, com exceção um pouco de Santa Catarina, do Paraná, com exceção com certeza do Rio Grande do Sul, que você usa muito tu, o resto do Brasil tem uma grande tendência a não usar tu nunca. Nunca. Então assim, é muito incomum que você encontre alguém em São Paulo, na cidade de São Paulo, dizendo tu. É muito incomum que você encontre alguém no estado de Minas Gerais dizendo tu. É muito comum que você encontre alguém no Mato Grosso, que é uma grande região produtiva, né, agrícola no Brasil, dizendo tu. As pessoas simplesmente não dizem tu, elas dizem você o tempo inteiro. E aí você deve estar se perguntando, pô, o Arthur disse que ele morava no Rio Grande do Sul, que ele era de um estado que diz muito tu, por que diabos ele faz os vídeos dizendo você? Realmente. Bom, isso é um vício, né? Um vício porque, mesmo nos estados em que se diz tu, as pessoas elas são levadas a dizer você quando se dirigem a pessoas de outros estados ou quando se dirigem a estrangeiros, porque é mais ou menos o que nós aprendemos como língua padrão. Quando você liga a TV, quando você lê literatura no Brasil, normalmente as pessoas estão sempre dizendo você. Sempre, o tempo todo. Raramente, em algumas TVs mais assim locais, você escuta alguém dizendo tu de vez em quando. Então a gente acaba meio que criando esse vício de pensar que o você é a linguagem que se dirige ao outro, né, ao que não é do nosso local. Mas aí você tem alguns detalhes, né? Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade extremamente importante para o Brasil, tanto culturalmente quanto historicamente, já foi a capital do Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro existe uma mistura muito grande entre você e tu. Às vezes as pessoas começam a frase com o tu e terminam a frase com você e vice-versa. E elas simplesmente não notam a diferença, porque o verbo ele é sempre conjugado da mesma forma, né? Diferentemente do Pará, diferentemente de Portugal, você não diz tu comes, tu fazes. Então a pessoa vai dizer tu come e depois vai terminar com tu faz. Isso não faz diferença, o verbo é sempre o mesmo. Eles só trocam essa palavrinha, esse pronome tu e você, ok? Um detalhe importante também que a gente tem que comentar é um dialeto que é falado por milhões de pessoas do sudeste e centro-oeste do Brasil. Se você for olhar no mapa, é mais ou menos o centro do Brasil, né? São milhões de pessoas que falam um dialeto que a gente chama popularmente de dialeto caipira. Esse dialeto é um dialeto que ele teve origem na zona rural do Brasil, né? Ou seja, na zona não urbana, pessoas que não moravam na cidade. Ele tem origem na zona rural do Brasil e ele tem algumas características. Por exemplo, uma coisa que se usa muito é o R retroflexo, né? Você vai dizer em vez de usar outros R's do português. É a verdade, não minto. Mas um detalhe muito importante em relação a tu e você é que na zona em que se usa o dialeto caipira, normalmente as pessoas não dizem você, elas dizem o se, ou às vezes o se, ou até mesmo se, simplesmente. Então, em vez de dizer você vai, você come, você vem, eles vão dizer você vai, você come, você vem. E simplesmente eles eliminam, né, a primeira sílaba, vou, e você fica só com o se. Só que tem também um outro detalhe, no plural, você já sabe, né, o plural de você é vocês, eles vão dizer seis, né, nem aquele vou não existe, porque existe ali uma ditongação. Um ditongo é quando você tem duas vogais, as vogais são A, E, I, O, U, então eles vão dizer, em vez de seis, eles vão dizer seis. Então você vai ter uma pessoa ali, várias pessoas na verdade, que em vez de dizer você, ela vai dizer se, e em vez de dizer vocês, ela vai dizer seis, né? E para você entender que, apesar de eu ter dito que esse dialeto ele surgiu da zona rural, ele de fato surgiu na zona rural, ele é um dialeto que se espalhou por uma região enorme do centro do Brasil. Então hoje você tem cidades muito grandes, né? Cidades de 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão de pessoas no centro do Brasil que tem esse costume de dizer se, o se, né? Então você tem que ter consciência de que o Brasil ele é muito variado. Essa pronúncia da palavra você, o tu ele só não é alterado porque realmente é uma palavra de duas letras, tá? Mas em geral
você tem que saber que você pode escutar você, o se ou tu, e todas essas palavras elas indicam absolutamente a mesma coisa, é a pessoa que está na minha frente, a pessoa com quem eu estou falando, ok? É mais ou menos isso, é só para você ter consciência de que existem situações em que se usa tu, existem situações em que se usa você, mais ou menos no sentido de que tu é um pouco menos formal. Isso é possível de acontecer no Paraná, em Santa Catarina, no Nordeste. Existem situações em que o tu é muito bem pronunciado, como por exemplo no Pará. Existem situações em que o tu é muito usado, mas não é pronunciado corretamente, como no Rio Grande do Sul. Existem situações em que o você é usado exclusivamente, como em boa parte de São Paulo, como em boa parte do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil. Mas ainda assim é possível que esse você seja alterado para ser e seis, ou o C ou C, e existe ainda a cidade do Rio de Janeiro, que é uma grande confusão, em que você não sabe, sempre tem alguém dizendo tu, sempre tem alguém dizendo você. Mas para tranquilizar a sua vida, o que importa é que você saiba que tu e você servem o mesmo propósito, ok? Se você está em dúvida se é para ser formal ou não, diga você, não importa, as pessoas vão entender, elas não vão se ofender, porque está bem colocado e está tudo certo, ok? É isso por hoje, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui um comentário que eu vou tentar te ajudar, mas a gente se vê na próxima, ok? Tchau, tchau!